Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina eletiva sigaspegadas.com. Então, eu desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão aqui pelo canal Educação. Na nossa aula de hoje, dia 7 de outubro, a gente vai continuar a nossa discussão sobre cultura. O que é cultura, de que forma que ela faz parte do nosso cotidiano, de que forma que a cultura ela é fundamental para a formação da identidade de um povo. Vocês já sabem, né, que a gente está aqui na nossa disciplina desde agosto trabalhando muito sobre formação da identidade do povo brasileiro, sobre colonização e formação do território piauiense, e é claro que a cultura ela faz parte desse processo. Então, na aula passada, a gente discutiu um pouco sobre o que é cultura e de que forma que ela faz parte do nosso cotidiano, e na aula de hoje eu trouxe aqui alguns exemplos de manifestações culturais que estão presentes no Piauí. O nosso foco hoje é em relação às danças e às festas populares. Mas, como eu expliquei na aula passada, a gente vai trabalhar, conhecer muito aqui do patrimônio cultural piauiense. Então, a gente ainda vai ver a literatura de cordel e outras formas de escrita também. A gente ainda vai ver arquitetura. Nós vimos aqui comunidades indígenas, quilombolas. E na nossa aula de hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre festas populares e também algumas danças populares que marcam aqui a cultura do nosso estado, que nós já aprendemos que passou a ser colonizado pelos colonos que vinham principalmente da Bahia e de Pernambuco, começaram a colonizar o Piauí, principalmente o sul do Piauí, durante o século XVII. Então, a gente vai aqui continuar conhecendo um pouco mais da história do nosso estado. E esse conteúdo aqui, ele é fundamental, porque toda vez que a gente conhece a história do nosso país em relação a questões políticas, econômicas, sociais e culturais, a gente também está aí conhecendo, compreendendo um pouco da nossa própria história. Beleza, pessoal? Então vamos lá, hoje, dia 7 de outubro, nosso conteúdo é manifestações da cultura popular no Piauí, festas e danças típicas. Bom, o objetivo da nossa aula é reconhecer e valorizar o patrimônio imaterial cultural. Lembra que nós já tivemos aqui uma aula sobre as diferenças entre patrimônio material, que é tudo aquele patrimônio que ele é físico. Então, pode ser a arquitetura, pode ser uma obra de arte, uma pintura, um monumento, um parque arqueológico, um parque natural. E o patrimônio imaterial, ele envolve mais as questões, as danças, as festas, a culinária, os dialetos, as gírias, as lendas. Então, por isso que as danças e as festas populares estão aqui enquadradas como um patrimônio imaterial cultural. Então, a gente vai aqui hoje conhecer algumas manifestações culturais populares piauienses, como o reizado, o cavalo piancó, a marujada, a quadrilha. Então, vamos lá. Olha, hoje, né, é a nossa aula de número 19. Lembrando que eu sempre coloco aqui o número da nossa aula, porque é uma aula que a gente tem ela gravada e ao vivo, em 2 dias diferentes na semana. Então, para que ninguém fique perdido, para que todo mundo lembre aqui, tenha uma noção dos conteúdos que nós estamos aqui discutindo, eu sempre gosto de colocar o número da aula, tá bom? Então, vamos lá. Olha, a gente já sabe que o Piauí é um estado que está localizado na região nordeste do Brasil, né? O nosso país ele é dividido em 5 regiões. Sim, o nosso estado é dividido em 5 regiões, então a gente tem norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, né? Dentro da região nordeste nós temos 9 estados, com algumas semelhanças, mas também com muitas características diferentes, específicas. Afinal de contas, o território brasileiro é um território muito diverso.
né? Então, mesmo dentro de uma mesma região, como é o Nordeste, esses 9 estados nós apresentamos semelhanças e também muitas diferenças, né? Nós temos características próprias em relação à culinária, à arquitetura, o uso do espaço urbano geográfico, as nossas gírias, os nossos dialetos, a nossa culinária. Então, de fato, é uma cultura muito rica e muito diversificada. Então, o Piauí, localizado aqui na região Nordeste, ele faz fronteiras com os estados do Ceará, Pernambuco, Bahia, Tocantins e Maranhão. Os mais de 3 milhões de habitantes são orgulhosos do nosso folclore, né? Nós temos um conjunto de mitos e de lendas que a gente aprende desde criança, porque são passados como uma espécie mesmo de uma cultura, uma herança cultural, então são transmitidos de geração a geração. Né? E o folclore piauiense, ele se caracteriza a região pelas poesias. Então, olha aqui o que enquadra dentro desse folclore. As nossas poesias, né? A nossa literatura de cordel, as músicas, as danças, as festas populares, que muitas têm uma relação com a questão religiosa. Então, de fato, é isso que marca um povo. Nós já aprendemos aqui sobre a importância da cultura de um povo, que não existe aquela ideia de uma cultura superior ou inferior, ou uma cultura que ela seja melhor ou pior. Gente, cada civilização, cada povo apresenta a sua própria forma de cultura, a sua própria luta pela sobrevivência, a sua relação com o idioma, com as danças, com a culinária, com a forma de se vestir, né? Então, isso tudo é uma questão cultural. A nossa própria identidade pessoal, que ela é construída a partir do momento que nós nascemos até o último dia das nossas vidas, é marcada também pela cultura. O local onde a gente nasce, o idioma que a gente aprende, a forma como nós somos socializados, isso tudo vai ser fundamental para definir a nossa identidade, a nossa personalidade. Então, o local onde você nasce tem uma influência muito grande sobre quem é você. Então, imagina, tu nasceu na América do Sul, no Brasil, na região Nordeste, no Piauí, e aí na tua cidade, todos esses pontos aqui que eu citei vão marcar quem você é, né, gente? A nossa cultura, o nosso próprio idioma, a língua que a gente fala acaba determinando os nossos costumes, os nossos hábitos, os nossos comportamentos e até mesmo a nossa leitura, a nossa visão do mundo. Então, a cultura, ela é fundamental. A cultura, ela tem uma relação direta com a nossa identidade. Como a gente se reconhece, qual é o nosso sentimento de pertencimento ao local que a gente vive. Então, é fundamental que a gente entenda isso aqui, né? A nossa cultura, ela tem até uma relação com a questão do autoconhecimento, para que eu me conheça, para que eu consiga identificar características que marcam a minha identidade, é fundamental que eu realmente entenda também a cultura que eu estou inserida. Então, um outro traço aqui, né, da nossa cultura que a gente vai estudar hoje são as danças, as músicas, gente, que se configura como uma importante expressão cultural, justamente porque envolve o movimento, o canto, a dramatização, os mitos, as lendas que a gente vai aprendendo e conhecendo desde que nós somos crianças, né? Então, a cultura em relação à dança e às festas é quase como se fosse uma necessidade do ser humano, em que a gente tem essa necessidade de se expressar, né? Então, a gente pode ver muito isso desde a antiguidade, desde a pré-história, por exemplo, em que nós analisamos aqui as pinturas e as gravuras rupestres, e que, por exemplo, esses hominídeos, esses homo sapiens ainda da pré-história, eles tinham a necessidade também de se expressar através dessa arte, seja para expressar o seu cotidiano, os seus rituais religiosos, as suas crenças, a sua fé, né? Lembra que a gente aprendeu que sempre antes de sair para caçar, né, os
homens e as mulheres das cavernas, ali como eram conhecidos no período paleolítico, era uma galera que gostava de fazer desenhos e gravuras ou pinturas, né, em rochas ou nas superfícies dessas rochas, no interior dessas cavernas, quase como uma forma de expressar mesmo ali o seu cotidiano, né? Nós vimos que sempre antes deles caçarem, eles faziam esses desenhos, porque era uma espécie de ritual. Eles acreditavam que depois que eles faziam essa pintura, essa gravura, eles teriam muito mais sorte de conseguir encontrar alimento. Então, de fato, é bem interessante para a gente perceber que ao longo da história sempre houve cultura. Certo, gente? Por que que eu estou explicando isso? Porque, por exemplo, quando o Brasil é colonizado, conquistado por Portugal lá em 1500, no início do século XVI, existia muito aquela visão de uma cultura eurocêntrica, que é a ideia de que a cultura do continente europeu ela é superior à cultura da Ásia, da África ou da América. E aí era muito aquele choque cultural quando o português chega ao Brasil, como nós vimos aqui, e encontra aquele indígena, aquela pessoa que tinge o corpo, que não usa, né, não utiliza ali a roupa enquanto um padrão social, enquanto um marcador social. E isso eles entendiam que nós não éramos civilizados, nós não éramos uma civilização, porque a ideia de civilização da Europa é muito diferente da ideia de civilização que esses povos indígenas tinham ou que a gente tem hoje, né? Então, a Europa entendia muito que civilização eram os povos que tinham a escrita, que sabiam ler, escrever, que sabiam fazer cálculos matemáticos, que utilizavam roupas, que tinham uma noção do que era cozinha, do que era banheiro. Então, era a galera que utilizava um garfo, uma faca. Isso era a ideia de civilização da Europa. Mas hoje a gente entende que civilização basta ser um grupo de pessoas que vivem em um determinado local e que ali elas compartilham de uma mesma cultura. Pode ser o mesmo idioma, ou pode ser uma mesma base religiosa, lutam pela sobrevivência de uma forma igual. Então, isso sim é civilização. Toda civilização ela tem a sua própria cultura. Não existe uma cultura superior ou inferior, não existe uma cultura melhor ou pior. As culturas elas são apenas diferentes, é a relação, né, de existência de fato de um povo. Então, por exemplo, é muito interessante a gente observar que no Brasil as danças tradicionais elas guardam uma ligação direta com a religiosidade. Por exemplo, vocês vão ver aqui dos exemplos que eu trouxe, muitas têm uma relação com a religiosidade. Então, agora eu trouxe aqui 7 manifestações culturais e danças típicas do Piauí. Olha aí, se eu te perguntasse agora, gente, você sabe, cita aí 2 danças, 2 festas populares que tem na história do Piauí. Né? Então, hoje a gente vai conhecer 7. Então, é mais uma forma da gente conhecer a história do nosso próprio estado e aí, é óbvio, acaba conhecendo a nossa própria história também, beleza? Então, vamos lá. Olha, a primeira dança típica que a gente vai conhecer hoje é a marujada. E aí, gente, você já tinha ouvido falar na marujada? Eu confesso que eu já tinha ouvido falar, mas não é algo que eu ache tão popular, não. Né? Tão tal que quando eu fui fazer uma pesquisa, eu vi que a marujada, hoje ela é mais típica somente em Parnaíba e em Campo Maior, mas ela ainda é um pouco tímida, não tem tantas pessoas assim envolvidas na marujada. Tá bom? Então, o que que é a marujada? Aí na tela vocês estão vendo, né, uma fotografia, o tipo de roupa, é uma grande quantidade de pessoas que acabam dançando, cantando. Então, a marujada, gente, ela representa a história de uma nau perdida, né, uma espécie ali de uma embarcação, um barquinho perdido que, por sorte, foi encontrado graças à intervenção de Nossa Senhora.
né? Então, Nossa Senhora, eu acho que é a padroeira do Brasil, né? Isso. Então, muitas dessas danças, dessas festas, vocês vão ver aqui que tem uma relação direta com a religiosidade. Então, os dançarinos usam roupas remetendo aos trajes dos marinheiros. Também ela é conhecida como fandango, né? O folguedo traz elementos ibéricos, lembrando que esse elemento ibérico é a união de Portugal e a Espanha em um momento que um único rei governava os dois países, né? Então, esses dois países acabam também, a Espanha acaba tendo uma influência na própria cultura, na própria formação aqui da cultura do povo brasileiro. Então, na encenação, dois cordões de dançarinos puxam a réplica de um pequeno barco à vela, né? Então, e vão ali fazendo seus cânticos, as suas danças, uma espécie de homenagem, de agradecimento à Nossa Senhora por ter conseguido aí proteger esse barquinho que estava à deriva, que estava perdido no mar, né? A ideia aqui também é muitos, né, marinheiros, muitos navegadores, ou então os pescadores vão criando esse hábito de cantar essas cantigas, né, como uma espécie também para poder pedir proteção quando estiverem em alto mar trabalhando. Então, eles seguem o ritmo do balanço do mar e da quebra das ondas. É um movimento bem interessante. Eu nunca vi pessoalmente, mas quando eu estava fazendo a pesquisa para essa aula, eu joguei no Google, né, gente? Ali no YouTube, eu vi algumas apresentações. Tem um movimento bem interessante essa dança, justamente porque segue essa ideia do balanço do mar, da quebra das ondas, né, batendo uma espécie de lata enquanto dançam. E aí, enquanto dançam, os personagens gritam frases relacionadas à vida no mar e descobrimentos marítimos, né? Então, eles gritam, somos marujos do mar. Eles vão cantando, somos marujos do mar e marinheiros somos, para embalar, e também tem muitos instrumentos de corda. Então, é uma espécie de dança, de cântico e uma espécie de festa também, uma celebração em agradecimento ali à Nossa Senhora, né, que é conhecida aí também como uma padroeira, uma santa que protege aí os pescadores, os marinheiros. Bom, a segunda festa popular que a gente vai conhecer é o Reisado. O Reisado ela é uma dança típica festejada do Natal até o dia de Reis, que é o dia 6 de janeiro. Geralmente é nesse dia que a gente monta a árvore de Natal, né, ali no início de dezembro, e teoricamente se desmonta a árvore de Natal no dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis, na qual pessoas mascaradas cantam músicas de chegada e despedida. Aí na tela vocês estão vendo uma imagem, uma fotografia que representa um pouco dessa dança. Aqui no Reisado aparecem diferentes personagens como Jaraguá, Caipora, Cigana e Burrinha, que segue ao som do violão, da sanfona, dos banjos e de outros instrumentos. No norte do Piauí, a comemoração ela é bem famosa no município de Boa Hora, onde tem até disputa entre os melhores grupos de reisado. Né, gente, eu lembro que quando eu era criança, uma vez eu fui em Boa Hora e eu vi, né, uma apresentação de reisado. E eu não vou mentir, eu era criança, né? Eu fiquei com muito medo, porque é a galera inteira com o rosto mascarado, né? Então fica até um pouco ali parecendo filme de terror, né? Que sempre tem aquela tensão de não mostrar o rosto daquela pessoa que está fazendo os ataques, né? E aí, é óbvio, né? Era uma visão, era criança e tal, e a gente acaba não tendo muita noção da importância do patrimônio de uma manifestação popular como essa. E hoje, aqui refletindo, é algo tão interessante, é algo que envolve as pessoas, né? Ali na Boa Hora é bem famoso o reisado
da Boa Hora, que fica na região norte do estado. E é bem interessante, porque envolve as pessoas que estão ali dentro daquele município, né? Uma relação com a cultura, com a dança, com a roupa, com o boi. É uma manifestação popular que é uma manifestação popular, é um patrimônio cultural, né? Então, isso aqui é incrível. Tá certo? Ó, o reisado. Bom, a terceira manifestação que a gente pode citar é o cavalo piancó, né? Aí na tela vocês estão vendo alguns dançarinos, né, representando o cavalo piancó lá em Amarante. Essa fotografia é da escadaria de Amarante. Eu procurei na internet, eu acho que essa foto ainda é de 2014. Esqueci aqui de colocar a fonte, mas hoje a escadaria de Amarante está bem bonita, porque ela foi revitalizada, né? Então acaba se tornando até mesmo um ponto turístico da cidade de Amarante, essa escadaria, que quando você está no topo, ali perto dessa antena aí que você está vendo, é muito linda a visão, né? A gente consegue ter uma visão bem ampla da cidade, do Rio. Então, se cria também uma relação, um ponto turístico ali com a cidade, né? Bom, então o cavalo piancó, a origem dessa dança, que ela possui uma descendência negra, se deu no município de Amarante, aqui no estado do Piauí, né? Amarante se localiza às margens de 3 rios, que é o Rio Canidé, o Rio Parnaíba e o Rio Mulato, né? Nós sabemos que foram nas margens do Rio Canidé que a população negra, na intenção de espantar o sono sob as noites de luar, dançavam o cavalo piancó, né? Então, eu vou já explicar essa questão. Hoje é muito difícil encontrar um habitante que não conheça essa dança, que acabou se tornando praticamente parte da cultura da cidade de Amarante e é também um motivo de orgulho para os cidadãos. Os passos eles vão alternando a velocidade de moderada a rápida, improvisando a coreografia conforme a música. Geralmente o cavalo piancó é sempre um casal, né, que dançam de mãos dadas e vão fazendo ali um movimento de círculos, como se eles estivessem se movimentando na beira do rio Canidé. Então, é bem interessante. Já vi algumas apresentações de cavalo piancó, inclusive de crianças também. E é interessante porque as pessoas elas vão cantando. Não é preciso ter uma banda que treina, né, e que ensaia para poder se apresentar. É muito orgânico, é muito espontâneo. Então, as pessoas elas vão cantando, né, e às vezes elas dão uma acelerada, depois elas dão uma acalmada. E aí a galera que está dançando vai se ligando e vai dançando de acordo com o ritmo da música. Então é bem interessante. Né, aqui na tela vocês estão vendo o pagode Mimbó em Amarante. Eu acho que essa fotografia aqui, ela é do museu que tem lá em Amarante, né? Amarante, gente, é de fato um local muito histórico, né? A gente tem a Casa de Cultura, que é a casa onde o Da Costa e Silva morava. Lembra que a gente conheceu Da Costa e Silva, o poeta também responsável pela escrita do hino do Piauí, que a gente analisou o hino, que nós fizemos algumas críticas, né, em relação à exaltação que existe aos bandeirantes paulistas. Então, a historiografia hoje reflete muito sobre isso. Também tem lá em Amarante, considerada a primeira boticário do Piauí, né? O boticário, que era uma espécie de farmácia, também é lá em Amarante, né? Vocês podem ver aqui, gente, eu não lembro, mas eu acho que é um museu, eu não lembro agora o nome do museu, vou ficar devendo para vocês, mas está vendo esse piso, esse ladrilho, né? A ideia é preservar justamente esse ladrilho ainda do período que o Piauí ele começa a ser colonizado. Como nós já sabemos, a arquitetura ela também é considerada um patrimônio, né, cultural, só que é um patrimônio material, cultural. Inclusive, a gente vai ter aulas aqui também sobre a arquitetura do estado do Piauí. Bom, aqui na tela, né, vocês já conhecem a dona Ideusuíta.
ela lembra quando a gente teve a nossa última aula sobre o Quilombo do Mimbó, a gente conheceu aqui a dona jesuíta e olha o que que ela diz aqui, né? Falando sobre o pagode do Mimbó, o cavalo piancó. Então ela diz: a festa surgiu com a minha avó materna. Ela comemorava o festejo de Nossa Senhora da Saúde e então no encerramento dos festejos, ao invés de ter uma festa dançante, minha avó fazia o pagode do Mimbó. Minha avó faleceu em 1953. Olha aí, né? Ela faleceu no ano que a minha mãe nasceu. Então já tem 70, vai fazer 70 anos, né? E desde então o pagode vem passando de geração em geração. Daqui a pouquinho o pagode do Mimbó já tem 100 anos de existência, né? E ela continua, porque na comunidade do Mimbó, a nossa cultura é viva, é como se fosse uma planta regada todos os dias, contou a professora Ideusuíta Paixão, né? Então, gente, olha que coisa bonita que ela fala, né? Porque na comunidade do Mimbó, a nossa cultura é viva, é como se fosse uma planta regada todos os dias. E a cultura é isso, né, gente? É por isso que é importante valorizar e preservar. Porque o pagode do Mimbó já tem 70 anos que a professora de Deusuíta, né, ela fez questão de passar essa tradição, essa herança cultural que ela aprendeu com a sua avó para as outras gerações. Mas tu já pensou se ela não tivesse tido essa preocupação? Provavelmente o povo que mora no Mimbó não conheceria nem a dança, nem a música e nem a história. Então é por isso que a cultura é como a professora Ideusuíta fala, é que nem uma planta, ela precisa ser regada todos os dias, ela precisa ser protegida, ela precisa ser cuidada para que ela realmente consiga chegar em mais pessoas. Porque se ela não for protegida nem cuidada, a gente vai chegar um momento que a gente não vai conhecer a nossa própria história. Por isso que é muito importante ser preservada, né? Na aula passada, a gente conheceu o Quilombo do Mimbó, nós aprendemos que é uma região ali dentro de Amarante, né, em que uma parte, a própria professora Ideusuíta, ela explica, né, que a sua avó, o seu avô, vieram fugidos do estado da Bahia, conseguiram entrar no Piauí, conseguiram chegar em Amarante e acabavam vivendo de forma escondida, né, ali dentro de algumas cavernas que ficavam próximas ao riacho Piancó, né? E a ideia era justamente sobreviver, né? Sobreviver a toda aquela violência que existia através da escravização de pessoas. Então a gente viu a importância de uma comunidade quilombola, né? Um local onde pode ser era praticada, era uma união de pessoas, tanto pessoas africanas que foram retiradas do seu continente, foram trazidas para a América para serem escravizadas, como a população negra que já havia nascido no Brasil, também como indígenas que os quilombos acabavam protegendo, ou até mesmo pessoas brancas que eram pobres, né? Inclusive nós vimos aqui que muitas das atividades econômicas que existiam dentro de um quilombo, né, como as pessoas ali negras, elas não podiam, né, se elas não fossem alforriadas, elas não poderiam andar livremente, porque poderiam ser capturadas a qualquer momento. Então, a galera que era branca, né, livre, ia com esses produtos para as cidades para poder vender, para gerar uma renda dentro do quilombo, até mesmo para guardar dinheiro e pagar a alforria de outras pessoas que eram escravizadas. Então, é de fato algo fundamental, né? A gente discutiu muito sobre isso na aula passada. Então, se você não tiver assistido, dá uma busca. Todas as nossas aulas aí do canal Educação ficam guardadas lá no site do canal Educação, tanto o slide como também o, o vídeo, tá certo? E aí nós conhecemos aqui, né, a professora Ideusuíta Paixão. Bom, olha aí o pagode do Mimbó. Aqui eu trouxe uma fala do estudante Ramon Paixão, que a gente também conheceu na aula passada, e ele diz, né, sobre nossas manifestações culturais, temos o pagode do Mimbó e fazemos o espetáculo Quilombo Mimbó,
que é um espetáculo. Esse espetáculo é uma apresentação de dança cantada que conta a história da própria comunidade, né? Isso é interessante porque é a história da comunidade, da luta pela sobrevivência, né? Também da denúncia contra os mais de 350 anos de escravidão no Brasil, e também é uma forma de falar que um quilombo ele é uma resistência, é um local para se resistir, para se viver e tentar sobreviver apesar de toda a violência daquela escravidão. É uma forma que essas pessoas tinham de praticar a sua religiosidade, falar a sua própria as suas próprias línguas, né? Porque são milhões, eram milhares ali dentro do continente africano. É uma forma de poder fazer a sua dança, as suas músicas. Então, é preservar a própria história. Aí na tela é o pagode do Mimbó, né, em que é muito comum ali as crianças, os adolescentes estarem envolvidos nessas manifestações culturais, né? E é isso, né, gente? Só tem como a gente ir passando a cultura, essa herança, quando a gente vai ensinando, mostrando para os mais jovens, né? Bom, outra manifestação cultural é a quadrilha, né? É uma dança típica das festas juninas em todo o Brasil. A quadrilha ela carrega referências caipiras e matutas, né? Como se fala. Só que a gente sabe que ela surgiu ali nos salões em Paris do século XVIII, mas até mesmo antes disso, né? Aqui no canal Educação, eu lembro que há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui explicando sobre as quadrilhas, ficavam passando aqui no intervalo, mas olha só, o que, que é a festa junina? Né? Nós sabemos que eram festas pagãs ali dentro do continente europeu, em que envolviam uma grande quantidade de pessoas. Mas depois que a Igreja Católica ela se torna a maior instituição religiosa da época, ela não iria permitir uma dança, uma festa popular pagã tão famosa. Então, ela acaba ali atribuindo características, né, e princípios católicos, como a adoração dos santos, do Santo Antônio, do São Pedro, de São João. E foi uma festa que ela acabou sendo trazida pelos colonizadores aqui ao Brasil, mas o que chama a atenção é que os nossos indígenas, eles também tinham uma espécie de celebração durante o mês de junho, porque lá na Europa, durante o mês de junho, era uma festa pagã para se comemorar a colheita. Né? Lá não era exatamente no mês de junho. Aqui é no mês de junho, né, em que os indígenas eles festejavam a colheita do milho ali no período de junho. Então, acabou sendo uma festa popular que juntou essa cultura pagã europeia com a cultura indígena brasileira. E hoje, gente, é uma das maiores festas populares que existe no Brasil, né? Então, todo mundo dança quadrilha. Nem todo mundo dança marujada, nem o cavalo piancó, mas quadrilha em toda a região do país, aqui na região do Nordeste, é muito forte, né? Então, nós temos, são roupas bem coloridas, né? Remete também à ideia da simplicidade do campo, do trabalhador rural. Os movimentos eles são guiados por um narrador de dança, inclusive algumas expressões como a narrier, que é uma expressão francesa, acabou fazendo parte aqui também, já que essa dança, a quadrilha, de fato, acabou ficando bem famosa no século XVIII na França, né? Mais em Paris do que na França como um todo. Normalmente, né, representada em círculo por casais, e hoje a quadrilha ela ganhou elementos carnavalizados, né, como roupas bem extravagantes e até concursos entre os melhores grupos, né? Inclusive tem os folguedos aqui no Piauí, né? A gente tem campeonato de quadrilha no estado inteiro, no país inteiro. Então, para vocês verem, né, a dimensão da quadrilha, gente. A quadrilha é aquilo que a gente, quando a gente é criança, sempre tem as quadrilhas, né? No mês de junho. E aí a gente faz aquele ensaio, tem as roupas tudo iguais,
mas é muito interessante a gente perceber que é uma manifestação popular. Né? Não precisa ter essa padronização, não precisa tu utilizar aquela ideia da tua melhor roupa para tu poder participar disso, porque é uma manifestação popular, ela é simples, é a ideia de que ela seja rústica, é a ideia de que ela chame as pessoas para poder participar de uma forma geral, né? Então é bem interessante. Bom, outra manifestação popular muito forte no Brasil e aqui no Piauí é o Bumba Meu Boi, né? Sempre tem essa discussão para saber de onde é o Bumba Meu Boi, se é do Maranhão, se é do Piauí, se é de Pernambuco, se é do Sul, porque até lá tem. Então, o Bumba Meu Boi, de fato, ele está muito presente em muitas festas populares, né? Ainda vou falar aqui um pouquinho sobre isso. Então, Bumba Meu Boi, por exemplo, aqui na zona sul da cidade de Teresina, um grupo cultural mantém vivo há 87 anos uma festa que corteja o Bumba Meu Boi. Né? O grupo Imperador da Ilha conta com 60 participantes que frequentemente se reúnem para festejar ao redor do anfitrião da festa, um boi famoso na nossa região. Né? Inclusive, eu acho que esse grupo Imperador da Ilha, né, que já está presente aqui em Teresina há 87 anos, eu acho que é bem pertinho aqui dos estúdios do canal Educação, que fica aqui na Zona Sul. Né? E existe aí todo o Bumba Meu Boi, as cores, os enfeites, os bordados, o pano de chita, né? O brilho, e nós temos crianças, adolescentes, idosos, homens, mulheres, todos envolvidos aqui no culto do Bumba Meu Boi. É uma das festas mais populares do estado do Piauí e também do Brasil. Também lá no município de Boa Hora, conhecido pela sua tradicional festa de reisado, que nós já vimos aqui, né? Mesmo tendo um boi no centro da roda, o historiador Wagner Ribeiro ele explicou que os dois animais têm significados diferentes nas duas tradições. Olha aí, porque a gente sempre lembra do Bumba Meu Boi, mas existe a diferença do Bumba Meu Boi e do boi que fica no centro do reisado, né? Então ele diz, olha, o boi do reisado não é o Bumba Meu Boi. O boi, ele está ali também fazendo cortejo no reisado. É o último personagem que geralmente dança, é o mais esperado. Ele brinca com os caretas, né? Porque há uma disputa, tem que fugir da chifrada do boi. No Bumba Meu Boi, né, o tradicional, podemos dizer assim, não tem isso. O animal ali é sagrado, ele está ali para ser cortejado. Então, aqui o Bumba Meu Boi, ele também faz o cortejo, né, em relação à santa, às pessoas que estão ali. E o Bumba Meu Boi, não, ele é o personagem central. É ele que é cortejado, é ele que é cultuado aqui dentro. Então, tá vendo? Pode ter o boi, tanto no Bumba Meu Boi como no reisado, mas eles vão ter diferenças. Bom, outro exemplo aqui de uma manifestação popular no Piauí é Paquetá do Piauí, que é uma comunidade costaneira, tronco, né, na zona rural de Paquetá do Piauí, a 300 quilômetros da capital, que se formou após a chegada de uma população negra liberta que chega aqui na região. É formada por cerca de 130 moradores. A comunidade ela carrega as tradicionais festividades da roda de lezeira. Na verdade, aqui eu botei Paquetá do Piauí, né? Mas é a roda de lezeira, tá certo? Também o samba de cumbuca e a roda de São Gonçalo. Aí na tela vocês estão vendo a roda de lezeira, que é uma tradição no quilombo Costaneira Tronco. Tá bom? Então, Costaneira Tronco é o quilombo. Bom, quem passa por Paquetá, no Piauí, não imagina que no interior da cidade, né, no mato adentro, reside um senhor que recebeu do governo estadual o certificado de patrimônio vivo do Piauí, que é o seu Raimundão da Mutamba. Né, da Mutamba. Ele é morador da comunidade quilombola Mutamba. Raimundão é um dos maiores cantadores de lezeira do Piauí.
Ele é a leseira do Piauí, né? A dança, roda de leseira, gente, é uma dança alegre e simples. A leseira talvez seja a expressão cultural mais característica de todo o Piauí e vem passando por um processo de reconhecimento gradual, né? O governo do estado comprovou isso ao diplomar o seu Raimundo Antônio Carlos Alves, que nasceu em 1959. Ele é conhecido popularmente como Raimundão da Mutamba, né, com o título de Patrimônio Vivo em 2021. Olha aí, algo muito recente, né? E é nada mais merecido para o seu Raimundão, que desde a sua infância ele brinca leseira e é uma verdadeira máquina de versos populares. E, gente, é muito interessante. Eu já tive a oportunidade de ver uma roda de leseira e, gente, os versos é tudo muito orgânico, é tudo muito espontâneo. A galera vai batendo ali os tambores e vão criando muitas vezes essas cantigas ali na hora, né? Então, por isso, muito merecido aqui o certificado de Patrimônio Vivo do Piauí, o seu Raimundão da Mutamba. Bom, e a Mutamba, gente, é o quê? É uma comunidade quilombola tradicional, cujo padroeiro é São Raimundo Nonato. Em agosto, os moradores celebram o festejo dedicado ao santo, em novena que acontece entre os dias 23 e 31. Né, do mês de agosto. No decorrer da Semana Santa, os moradores formam uma grande roda de leseira no Limpo, bem em frente à casa de Dona Dominga, que é uma dançarina, né, muito conhecida na região, no Quilombo da Mutamba. Nessas ocasiões, é seu Raimundão quem enfrenta a roda, puxando as cantigas e dizendo versos que são respondidos, né, por todas as pessoas que estão ali dançando naquela roda. Na Mutamba, gente, também resiste, lembrando, a Mutamba é o quê? É uma comunidade quilombola tradicional lá em Paquetá do Piauí. Na Mutamba reside um outro cantador muito conhecido, que é o Seu Godelo, que é o João Pereira da Silva, que nasceu em 1944, com a sua voz, né, um gutural, e é engraçado isso, né, porque essa técnica de voz gutural é muito conhecida nas músicas aí de metal, né? Mas é muito forte isso aqui também na roda de leseira e que ele é uma típica representação do sertão piauiense. Para a gente fechar aqui nessa nossa aula, vamos ver aqui outra manifestação popular, que é a congada, né? Congada ou congado ou congo é uma expressão cultural e religiosa que envolve o canto, a dança, o teatro e a espiritualidade cristã e é de matriz africana. Nesta festa se louva Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, né? Lembrando da proteção que esses santos deram aos escravizados. Então, em algumas congadas se recorda a figura de Chico Rei e da luta entre cristãos e mouros também. A galera que os mouros é a galera que já era convertida ao islamismo. Bom, então nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha gostado de ter conhecido as nossas manifestações populares, as nossas danças. E aí tem duas atividades para casa. A primeira é para você poder explicar o motivo pelo qual o Piauí é um estado em que as suas origens interagem, né? Sujeitos históricos de múltiplas etnias, o branco, o indígena, o negro. E a segunda questão é para você levar, levando-se em consideração os festejos populares que foram apresentados nesta aula, identifique aqueles sobre o qual você tem o melhor conhecimento e redige um pequeno texto falando um pouco. Ah, professor, então aqui na minha cidade o Bumba Meu Boi é muito conhecido, beleza. Então eu quero que tu escreva um texto falando o que tu conhece, se tu já viu, se tu dança, qual é a importância, e eu vou querer receber esse texto aqui, né? Pode ser lá no meu Instagram, nas mensagens privadas. Me manda uma foto que aí eu quero fazer aqui uma reunião desse material, tá bom, gente? A partir de hoje, toda a aula eu vou querer receber, né? Eu vou botar aqui, ó, eu quero receber. Na verdade, eu não vou botar receber, eu vou botar
enviar o texto para Kelly Campelo. Beleza? Bom, então chegamos aqui no final da nossa aula. Um beijo em todo mundo. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se encontra na próxima aula. Então, beijos e até mais.